Advogado Pedro Queiroz vai conversar com a gente, trazer novas informações. Doutor, obrigado pela presença, uma boa tarde. Boa tarde, Casos Polito. assim são recorrentes, enfim, a pessoa atropela, sai da cena. O que pode acontecer judicialmente com alguém que faz? Está negando socorro? Tem outros detalhes, enfim, o senhor pode falar sobre isso? Bom, Polito, primeiro colocar que o nosso Código de Trânsito ele já disciplina essas situações desde a omissão de socorro, que é cabível àqueles que se envolveram no acidente, como a própria evasão do local do acidente por quem, além de não prestar socorro, ainda sai do local para não responder a qualquer questão civil ou criminal. Então, essas figuras típicas essas pessoas já estão enquadradas. Aquele cidadão que se evadiu do local, deixou o carro mais adiante, né, o Audi, como nós vimos na reportagem, e depois deixou de prestar socorro e também se evadiu, responde pelo artigo 303 do Código Nacional de Trânsito, pelo menos até agora. E aquele que foi pego depois alcoolizado, responde já pelo crime de dirigir alcoolizado. O importante desses crimes de trânsito, nós não estamos falando aqui ainda de homicídio ou de uma lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, que é quando se desconsidera a questão da culpa. Se assume que a pessoa que ingere álcool e dirige, né, assume o risco de praticar crime. O que causa, doutor, desculpe interrompê-lo, mas o que causa indignação nas pessoas é o fato de beber, dirigir, causar um acidente grave, muitas vezes com lesões irreparáveis ou até a morte, se pagar uma fiança e se ir embora pela porta da frente de uma delegacia. Isso está na lei. Isso está na lei, crimes mais graves, porque não houve a prisão em flagrante do indivíduo que praticou o pena atropelamento, né? E está na lei a situação do crime de trânsito, de dirigir embriagado, que foi o crime do cidadão que foi pego na Beira-Mar Norte, né? Até então, que é um crime afiançável. O importante dessas condutas quero passar ao telespectador duas questões fundamentais. A primeira é que, assim como hoje é regra usar cinto de segurança, a minha filha usa automaticamente, mas os cidadãos mais velhos não tinham esse costume. Isso veio de uma educação massiva em todos os órgãos de comunicação. Essa educação tem que existir também para que o exemplo desse cidadão que acabou sendo vítima se perpetue. Que se você quiser beber, não dirija, chame um táxi, quer dizer, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Ao momento que essa cultura se disseminar, nós vamos ver a diminuição flagrante desse tipo de crime que choca toda a sociedade. Na sua visão, resolveria que a lei fosse mais dura ou não? Uma questão de conscientização? A lei mais dura, os nossos peritos não suportam mais tantos apenados. Nós temos crimes dolosos ainda mais severos, como tráfico de drogas, que respondem por quase 80% do encarceramento do nosso sistema prisional. Essa situação, na minha visão, se pode dar alguma contribuição, ainda uma melhorada na lei, é a apreensão preventiva da carteira de motorista e cidadão. Essas penas todas que eu te listei, a maioria delas já são culminadas com a perda da habilitação e do direito de dirigir. Quer dizer, se o cidadão não teve a consciência de dirigir alcoolizado, além de responder pela pena do crime efetivamente praticou, a lesão corporal ou homicídio, o mais importante para a sociedade é que tire da mão desse indivíduo a arma, que é, no caso, o veículo, já que ele não teve a capacidade e o discernimento de dirigir sem estar bêbado. Isso até acontece, mas não é para toda a vida. Essas penas são muito brandas. Na Inglaterra, por exemplo, ela é definitiva. Você nunca mais vai voltar a dirigir. Porque o direito de dirigir não é um direito do cidadão, é um direito-dever. Ele pode, assim como assim da restrição hoje, portar arma. O veículo hoje é a maior arma do Brasil, é aquele que causa maior número de homicídios e acidentes. Então, se há uma regulamentação para uma arma, há que haver uma regulamentação não para proibir o uso, mas para que num caso como esse, o foco inicial, o foco imediato, assim como aquele que pratica um crime não pode deixar o Brasil, tem que apresentar o seu passaporte, para que ele perca imediatamente a carteira de motorista, porque mais obsceno seria ainda se depois de praticar esse crime ele viesse praticar um outro mediante fiança daqui a 3 meses ou 6 meses. Doutor, e essa é uma discussão que se estende, né? Por exemplo, teve o caso de Biguaçu, que o rapaz esfaqueou, matou a mulher, se apresentou e foi solto. Isso se aplica em outras circunstâncias também, né? Evidentemente, a regra geral para a prisão é no estado de flagrante. Então, por isso que o advogado não apresentou, a pessoa não compareceu, é até realmente uma contradição, porque a pessoa que não é leiga, que tem um pouco de discernimento, vai procurar deixar o local para proteger um direito pessoal seu, que é o direito de liberdade.
Se a pessoa compreende que se ele permanecer no local ele pode ser preso em flagrante, a atitude normal de um cidadão em prática de crime é que vai ser evadido do local. Mas o que eu quero deixar claro aqui também é a questão, nessa outra questão, é que essas fianças elas também podem ser arbitradas, e eu sou muito favorável a esse tipo de situação, em valores mais rigorosos do que se faz hoje. Por exemplo, o cidadão vai ter que pagar a fiança, tem um carro importado, o outro tem um Audi A3. Ora, essa fiança ela tem que ser valorada praticamente no valor do perdimento dessa arma, desse produto do crime. Que, aliás, o Código Penal também estabelece a possibilidade de perdimento da arma do crime, do produto do crime. Então, essa fiança, ela vem sendo banalizada no nosso país por um salário mínimo, 2 salários mínimos, porque aqui o cidadão também não tem o direito de sempre sair. Ele tem o direito de sair pagando uma fiança que medianamente já repare o prejuízo do Estado pelo custo do próprio processo que ele vai enfrentar. Quer dizer, que seja proporcional à condição financeira de quem comete o ato falho, o crime, enfim. E com todo respeito, não apenas a condição financeira de quem comete o crime, mas a proporção do próprio crime em si. Porque se o cidadão não tem recursos, ele que tome um empréstimo como ele toma para tomar uma casa própria. Nos Estados Unidos isso é muito comum. O juiz não fica preocupado em fixar a pena de acordo com a condição financeira do réu. Ele fixa a pena de acordo com a repercussão jurídica causada a toda a sociedade. Doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui e por todos os esclarecimentos. Pedro Queiroz, advogado, que trouxe mais informações sobre esse assunto que revolta a todos nós. Obrigado, doutor, pela presença. Uma boa tarde. Foi um prazer. E agora vem cá comigo.